eu vivia aprisionada no mundo das trevas. E ali eu tive experiências sobrenaturais com o mal. Eu me lembro que no início eu ouvia correntes no quintal daquele lugar e realmente eu fiquei aprisionada no mundo espiritual em um lugar, em um centro espírita. E ali eu fui treinada inocentemente a aprender, a entender, a conhecer aquele universo. E ali eu tive experiências no mundo espiritual e aprendi algumas coisas, aprendi como eles agem, na vida da gente. No início eu comecei a ter visões, teve um momento em que naquele centro, um pai santo, ele recebia pessoas naquele lugar, eles faziam rituais malignos ali, rituais satânicos, e faziam macumbas, feitiçarias para separar casais, para destruir vidas. E em um desses momentos eu fui atingida por forças malignas. Eles lançaram fogo ao meu vestido e eu fiquei rodeada em fogo, e era um fogo espiritual, porque eu não me queimava. E não queimava o vestido, não queimava minhas vestes, mas eu sentia o calor. E as pessoas que estavam em volta, elas viam esse fogo e vieram tentar apagar. E esses demônios, a pessoa estava com um demônio que na época eu não sabia, não entendia, achei que era um guia, uma entidade. E ali ele deu gargalhadas e brincando mesmo. E naquele momento as pessoas acreditavam mais ainda, davam mais crédito a ele. Quando pessoas batiam no portão daquele lugar para falar da palavra do Senhor para mim, elas eram expulsas de lá dos donos daquele lugar. E como eu já tinha na adolescência conhecido a palavra de Deus, mas não me firmado na palavra de Deus, eu sabia que aquilo era do bem, mas eu não tinha um conhecimento, eu não conhecia Jesus. Eu ouvi falar dele, mas naquela época eu não conhecia. Naquele lugar eu tive experiências com o mundo maligno mesmo, com demônios. Eu me lembro que no início eu fiquei de meia-noite às 5 horas da manhã, eles me apresentando cada guia deles, que depois eu vim entender que eram demônios, e ali eu na inocência eu conversava com eles, conversava numa boa, achando tudo normal. E não entendia que Deus tinha um plano para mim. E eu fui conhecendo a palavra de Deus quando eu tive forças através de orações daquelas pessoas que iam atrás de mim, que me cercaram. Pessoas oravam por mim. Minha mãe, ela já estava servindo ao Senhor e ela orava, intercedia por mim também. E eu tive forças para sair de lá. E eu ia para a igreja escondida. Eu não podia falar naquele lugar que eu estava indo para a igreja. E eu fui aprendendo aos poucos a palavra de Deus e cheguei a ungir aquele lugar, aquele centro, na minha inocência. Eu orava lá dentro e falava do amor de Jesus para aquelas pessoas, mas ainda não tinha forças o suficiente para sair de lá, para ser liberta daquele lugar. Eu ungindo aquele lugar, orando, eu comecei a entender a palavra de Deus. E quando eles faziam alguma feitiçaria, alguma macumba, alguma simpatia, algo que fosse contra alguém, para separar casais ou para matar, tirar a vida de alguém, eu orava na minha mente para que aquilo não acontecesse. E quando eu orava, eu via que aquilo estava dando resultado, que as minhas orações estavam sendo ouvidas. E as pessoas começaram a ligar naquele lugar e falar para as pessoas que faziam aqueles trabalhos que não estava mais funcionando. E eu vi que a minha oração, que o Deus que eu estava buscando era mais forte do que o Deus que eles serviam naquele lugar e que eles estavam me induzindo a servir. E ali as pessoas pararam de frequentar aquele lugar por um tempo e viam que não estava mais funcionando. E até que os demônios contavam para eles que eu estava indo escondida à igreja. E quando eles descobriram isso, esses que se diziam guias de luz começaram a aparecer para mim. E ali eu lembro que eu estava numa cozinha daquele lugar, uma noite, já indo para a igreja escondida, sem forças para sair, mas já começando a entender a palavra de Deus.
E eu na cozinha ali parada, tinha um saco de batatas em cima da mesa e uma faca. E aquela faca saiu da batata por uma força maligna. Eu não via nenhum demônio ali, mas tinha um presente. E lançou aquela faca se lançou a mim. E quando eu orei, eu chamei por Jesus, a faca caiu nos meus pés. E eu vi muitas outras coisas naquele lugar. E hoje eu entendo que eram demônios tentando me amedrontar por eu estar buscando ao Deus verdadeiro. E eu me lembro que eu tinha sonhos, eu tinha visões em casa. E uma vez eu acordei, isso já em oração, já buscando ao Senhor, já batizada. E ali eu no meu quarto, eu tentei me levantar da cama um dia e não consegui me levantar. E vi que tinha algo me segurando ali, era uma força maligna, um demônio. Estava debaixo da minha cama e eu tentando levantar por várias vezes e esse demônio me segurando ali. E foi uma batalha espiritual naquele dia, naquela noite. Foi uma guerra realmente e eu orei, tive forças. No início eu fiquei com medo, mas o Senhor me deu forças para orar. E ele saiu debaixo da cama e ficou em pé, nos meus pés. E eu vi um demônio alto, muito grande, na forma de um homem. E ele olhava para mim e ficou como uma sombra ali no meu quarto, parado, me olhando. E eu continuei orando, mesmo sem forças. Nesse momento eu não tive forças para me mexer, de medo, do medo que eu senti naquele momento. Mas continuei orando. E aquele demônio, ele passou, saiu do meu quarto e atravessou a parede do meu quarto e foi para um outro quarto. E naquele momento houve uma guerra espiritual no quarto ao lado. E uma pessoa que estava naquele quarto se levantou ali na madrugada e começou a orar na sala. Eu estava na casa de uns amigos. E pela manhã, e esse homem era pastor. E ele começou a orar lá na casa e eu levantei e falei para ele, perguntei para ele o que estava acontecendo e ele me falou que um demônio atravessou a parede e foi até o quarto dele e também segurou ele na cama. E ali houve também uma guerra espiritual e ele orou e aquele demônio saiu daquele ambiente, daquela casa. E eu buscando muito ao Senhor por uma mudança de endereço, eu fui congregar em um outro lugar. E ali onde eu conheci a palavra de Deus, realmente, eu me dediquei a ler a palavra de Deus e ali eu tive experiências com Deus. Foi onde tudo começou, onde eu comecei a ter experiências sobrenaturais com Deus. E ali o Senhor começou a falar comigo e eu comecei a ouvir a voz de Deus. Hoje no meu ministério, eu tenho um ministério com meu esposo e nesse ministério, cada passo que nós damos, o Senhor direciona. E o Senhor nos mostra também sonhos, o Senhor tem me mostrado e direcionado. E um desses sonhos, eu estava orando, pedindo a Deus direção, onde congregar de fato, onde Ele gostaria que eu estivesse. E eu tive um sonho com a Bispa Lúcia Rodovalho. Sonhei que eu conversava com ela e saía, eu sentia cheiro de comida saindo de cada palavra que ela dizia. E eu chorava e falava que eu queria pão, que eu estava com fome e queria pão. E ali ela falava e sorria e as palavras dela eram alimentos. E eu acordei entendendo que o Senhor estava me direcionando para Sara Nossa Terra, que é onde eu e meu esposo congregamos hoje. Eu entendi que o pão é a palavra de Deus. E a bispa, naquele momento, a bispa Lúcia, ela estava me dando um alimento espiritual. Ela era minha mãe espiritual. No sonho ela era minha mãe e eu entendi que era para eu estar ali com ela. E hoje nós fazemos parte da Sara Nossa Terra, do Culto Conexão. Eu quero te fazer um convite. O Culto Conexão acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Sara Nossa Terra do Sudoeste. Venha você também. Meu nome é Marcelo Guiani, eu sou esposo da Raquel. Não tínhamos um direcionamento espiritual de fato, mas nós duas entendíamos cristão. E em cima disso a gente tentava entender como as coisas funcionam. Espiritualmente, nós tínhamos como direcionamento centros espíritas. Meu pai tinha
isso como informação de espiritualidade, e foi nisso que a gente primeiro veio crescendo e recebendo esse tipo de informação. Nós tínhamos relacionamentos com aqueles espíritos que tentavam nos dar algumas informações sobre como viver, como nos orientar, mas a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você vê que é impossível de uma mesma fonte jorrarem duas águas. Eu fui me deixando levar por um mundo de prazeres momentâneos. Eu buscava compensar essa frustração que existia como forma natural na vida das pessoas em prazeres. E eu conheci primeiro a maconha, porque era uma coisa que todo mundo fazia, todo jovem devia experimentar, essa é uma informação que a gente recebia também. Até que quando eu me vi com 20 e poucos anos, eu já era usuário de cocaína, já precisava beber todos os dias, e que isso era normal, porque era normal na escola, era normal na faculdade, era normal nos barzinhos, era normal na roda de amigos. E o que era normal começou a trazer consequências. Eu me casei, logicamente me separei, em função de que eu não queria abrir mão daqueles prazeres que eu tinha, das informações que eu recebia. E quando eu me vi numa situação muito delicada por conta de droga, eu resolvi sair da cidade em qual eu morava, que era no interior de São Paulo. Eu passei a usar drogas todos os dias e conhecer pessoas que também usavam todos os dias. Num certo momento, numa certa festa, me apresentaram o crack e eu resolvi experimentar. E ao final não tinha mais nada a perder. Foi que quando eu deparei, eu estava acabando com a minha vida de uma forma lenta, mas de certa forma consciente. E a partir dali, eu comecei esse relacionamento. Eu conheci a Raquel, me enamorei pela Raquel, assim, de fato, e isso eu já falo que é uma coisa estranha para mim dizer, e ela pode entender isso hoje, porque o nível de consumo de droga para mim era tão alto e tão prioritário na minha vida, que eu não buscava outras coisas. Que eu não buscava pessoas, relacionamentos, tudo era em função da droga. Nós nos víamos e ela começou a plantar a palavra de Deus na minha vida. E de forma inexplicável, a Raquel falava de Jesus Cristo para mim e eu começava a chorar. Como se Deus estivesse transformando tudo que havia dentro de mim, todas as informações que eu havia recebido. Mas ali eu comecei a ter um relacionamento, e através desse amor que Deus colocou no meu coração, através da Raquel, Ele veio mostrar o próprio amor de Jesus. Eu agradeço a Deus por você em minha vida. Te amo, amor. Também te amo. Até você chegar, o certo e errado era só um ponto de vista. Ter liberdade era só ultrapassar o limite na pista. Os anos se passavam, só mudavam os presentes que eu já nem abria. Os planos se alteravam baseado em cada sonho que morria. Até você chegar, até encontrar você. Até você chegar, o complicado estava em tudo que existia. Na canção que eu cantava, o amor me machucava e eu sofria. Não havia palavra que explicasse o bem e o mal, dor e a alegria. A fé não me encontrava na palavra que eu ainda não ouvia. Até você chegar, até encontrar